Fala galera, tudo bem? Sou o professor Alexandre César, professor do Colégio Ari de Sá. Estamos juntos nesse projeto Ari Resolve ITA. Hoje vamos resolver a questão 51 da primeira fase do vestibular ITA 2021. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar aí o sininho das notificações para receber todos os nossos novos vídeos. Fique ligado que toda segunda, quarta e sábado, às 7 da noite, tem vídeo novo no canal. E, sem mais enrolações, vamos à nossa resolução. Enunciadozinho comprido, como a gente vê. Considere as seguintes afirmações. Se a medida do ângulo agudo entre uma reta R e um plano alfa é 45 graus, então existe uma reta S contida em alfa, tal que a medida do ângulo agudo entre R e S é de 30 graus. Primeiro item. Segundo item. Se uma reta R é perpendicular a duas retas distintas, S e T, contidas em um plano alfa, então R é perpendicular a alfa. Terceira. Sejam R, S, T, três retas distintas determinadas por três pontos não colineares. Existe um único ponto equidistante de R, S e T. Último item. Se P e Q são pontos à mesma distância de um plano alfa, então o ponto médio do segmento PQ pertence a alfa. Vamos ver a continuação aqui desse enunciado. É ou são verdadeiras nenhuma desses itens? Apenas 1 e 2, 1 e 3, 3 e 4, 2, 3 e 4. Então vamos voltar aqui, só para a gente ficar com os itens em mente. Pessoal, questãozinha aqui, teórica, bem do começo de geometria espacial, certo? É um tipo de questão que eu estou percebendo que eles estão começando a colocar um pouquinho mais, em vez de aqueles problemas em que você tem que fazer várias contas com esferas, planos, etc. Não, uma questãozinha teórica, vários itens, é o que tem caído aí na prova objetiva. Massa! Para a gente fazer a análise desses itens, vou precisar da minha lousa por aqui. Então, só um segundinho. Vamos lá. Pessoal, vamos dividir aqui a nossa lousa. Temos 4 itens a analisar, mas desses 4 itens eu quero ainda fazer uma ressalva sobre um deles. Vou deixar para fazer essa ressalva então no final. Vamos dar uma olhada no item 1. No item 1 temos: se a medida do ângulo agudo entre uma reta R e um plano alfa é de 45 graus, então vamos desenhar essas coisinhas aqui. Temos nosso plano alfa e temos uma reta que forma um ângulo de 45 graus com este plano. Então essa é a nossa reta R. Qual é a definição de um ângulo entre uma reta e um plano? Pessoal, temos duas definições, você pode definir de um jeito equivalente a outro e vice-versa. Temos duas definições que a gente pode aplicar. Uma primeira definição é: eu projeto um ponto qualquer desta reta no plano e eu ligo o ponto de encontro até esta projeção. Este ângulo formado por essas duas retas é um ângulo de 45 graus. Massa, legal, interessante. Uma definição de ângulo entre reta e plano. Qual é a outra definição? A outra definição é mais bonitinha. É o menor ângulo que a reta R faz com todas as retas do plano. Certo? Temos, opa, o pincel caiu. Temos duas definições que a gente pode usar. O ângulo θ entre a reta R e o plano alfa, ele é o menor valor entre ângulos θ, tais que θ é ângulo
entre R e S com S pertencente a alfa. Vamos fazer uma chavezona gigante aqui. Ângulo entre uma reta e um plano alfa é o menor valor de ângulo entre R e qualquer reta S no plano alfa. E aí a pergunta é exatamente isso, né? Se a medida do ângulo entre R e um plano alfa é 45, existe uma reta S contida no plano, tal que o ângulo entre R e S é 30 graus? Não. Se eu tenho um ângulo de 45, este 45 é o menor valor do ângulo entre R e qualquer reta S do plano. 30 menor que 45, este nosso item ele é, portanto, falso. Ok. Este é o item 1. Vamos para o item 2. Item 2 diz o seguinte: se uma reta R é perpendicular a duas retas distintas S e T contidas em um plano alfa, então R é perpendicular a alfa. Temos um plano alfa, o qual eu vou fazer dois desenhos. Certo? Plano alfa em cima, plano alfa embaixo, porque nós vamos considerar duas situações. A primeira situação é o que você, na hora da prova, naquele estresse, tem outras questões para fazer, tem prova de química, português, física, tem o resto da prova de matemática. O que é que você vai e pensa? Ah, tem um S bem aqui, tem um T bem aqui. A minha reta R é perpendicular a essas duas. Se essas duas retas, de fato, se intersectam em um ponto, então a minha reta R é necessariamente perpendicular. Certo? Não que seja definição mais, mas é uma proposição que, se uma reta é perpendicular a duas retas não paralelas de um plano, ela é perpendicular ao plano. E esse não paralelas é o que mata o nosso problema, né? Se eu pego S aqui no plano, T aqui no plano, e essas duas retas paralelas. Existe uma reta, inclusive pertencente ao próprio plano, que é perpendicular tanto a S quanto a T. O que significa, portanto, só confirmar, retas distintas. Tudo bem? S e T, ele não fala paralelas. Significa, portanto, que este item também é falso. Certo? Esse aqui era bem tranquilo ver que era falso. Esse aqui ia ser aquela pegadinha na hora da prova. Certo? Massa. Deixa eu apagar aqui essa nossa lousa para a gente ir para os próximos dois itens. Pronto. Tá aqui apagada a nossa lousa. Pessoal, eu vou pular o item 3. Vamos dar uma olhada direto no item 4. Nosso item 4 diz o seguinte, né? Se P e Q são pontos a uma mesma distância de um plano alfa, então o ponto médio do segmento PQ pertence a alfa. Vamos desenhar aqui o nosso plano. E eu vou fazer também dois desenhos desse cara. E das dúvidas?
Uma situação que é bem óbvia que ele queria induzir o aluno a pensar na hora da prova era o seguinte: você tem um ponto P bem aqui, um ponto Q aqui em cima, os quais eles estão a uma mesma distância do plano alfa, porém em lados opostos. Se estiverem em lados opostos, de fato, o ponto médio pertence ao plano. É o encontro da reta que liga as projeções de P e Q com a reta que liga os próprios pontos P e Q, certo? Então, de fato, nessa situação, ok. Porém, temos outra situação. Temos a situação em que esses dois pontos estão do mesmo lado. Se eles estão do mesmo lado, o segmento que liga os dois pontos não chega nem perto de alfa, né? Fica sempre àquela mesma altura do nosso plano. Em outras palavras, o ponto médio não pertence ao plano. Esse item também é falso. E aí, vocês percebem que eu pulei o item 3. Por que eu pulei o item 3? Porque em nenhum momento dessa questão ele deixa escrito, evidente, que a gente está olhando para geometria tridimensional. Eu posso fazer essas afirmações em geometria bidimensional, ou pelo menos algumas delas, né? Ângulo entre reta e plano tem que ser 3D. A reta perpendicular a plano tem que ser 3D. P e Q, mesma distância de um plano. Eu posso pegar os pontos P e Q em cima do plano, distância 0. Pode ser 2D, mas ainda assim induz um 3D. Porém, o item 3, ele diz o seguinte: R, S e T são três retas distintas determinadas por três pontos não colineares. Então, nós temos aqui três retas determinadas por pontos não colineares. Vamos chamar aqui de P, Q e, bom, R, S e T são os nomes que ele deu. Vamos chamar de M. Nossas retas R, S e T. Certo? E aí eu vou fazer esse desenho aqui e eu vou colocar isso dentro de um sistema tridimensional. Três pontos não colineares sempre irão determinar um plano. Então, tá aqui as nossas três retas, tá aqui os nossos pontos. Ok. Vamos analisar primeiro essa figura aqui de cima, para depois a gente carregar isso lá para baixo. No plano, e aí é a minha ressalva em relação a essa questão em particular, não está descrito que é no plano ou tridimensional. A gente assume tridimensional simplesmente porque o resto da questão era em geometria tridimensional, mas para o item posso fazer essa afirmação em duas dimensões apenas. No plano, de fato, só existe um ponto que é equidistante de todas essas retas. Esse ponto é conhecido da gente, é o chamado incentro. É o centro da circunferência inscrita no triângulo formado por essas retas. Certo? Ok, legal, bonito, interessante. Então temos o centro dessa circunferência I, que é equidistante dessas três retas. Se eu estivesse falando apenas de geometria bidimensional, esse item seria verdadeiro. E aí nesse momento você olha para as alternativas. Não existe a alternativa, apenas item 3 verdadeiro. Por quê? Porque na hora que ele montou essa questão, ele queria que você olhasse tridimensionalmente.
Então, eu faço essa ressalva. O texto do enunciado, para mim, para o resto da questão, fica claro que é tridimensional, então a gente não vai brincar muito com essa questão, porém, é bom ficar atento a isso. É bom ficar atento que podia ser uma afirmação sobre geometria bidimensional, geometria plana. Mas tridimensional? Bom, tridimensional, vamos fazer aqui a nossa circunferência inscrita. Naturalmente, como o meu plano aqui não está de frente para mim, a circunferência se transforma em uma elipse. Está aqui o centro. Quando eu olho para a reta que é perpendicular ao plano, todo e qualquer ponto dessa reta, ele é equidistante das outras três retas. Por quê? Porque a distância dele para as três retas eu tiro simplesmente por um teorema de Pitágoras. Vou chamar Rzão o raio da circunferência. A distância por Pitágoras é raiz de h² mais r², certo? Então, tenho uma reta inteira, existem infinitos pontos equidistantes dessas três retas. Isso aqui é também falso. Se isto aqui é falso, vem aquela situação que todo aluno na hora da prova tem medo. Realmente, todos os 4 itens são falsos. Resposta, só para eu olhar aqui, item A. Beleza, pessoal? Massa. Então, deixa eu simplesmente fazer essa louça desaparecer e até a próxima. Se você gostou, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e não esquece de deixar os comentários aí as questões do vestibular do ITA que vocês têm interesse que a nossa equipe de professores resolva por aqui. Foi um grande prazer estar com todos e até nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!